Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar adorando ao Senhor em data cristã. Vamos adorar Jesus, pois Ele merece. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando força do és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Assustar tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação Ele vem socorrer, sua mão vem te suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Tu recordar maravilha sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder Ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego girar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Cumprimento, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, é uma alegria poder estar aqui juntamente com os irmãos. Uma semana de muitas lutas, mas podemos glorificar o nome do Senhor
porque se tivermos lutas, vitórias irão vir. Amém, irmãos? E hoje para mim estar aqui foi uma grande vitória, né? Faz tanto tempo que eu não tenho uma oportunidade assim, né? Então a gente fica um pouco nervoso, um pouco apreensivo. Eu tinha preparado algumas coisas, mas logo hoje nós tivemos que trabalhar, eu tive que trabalhar. Então eu cheguei em casa e hoje foi solde na fábrica. Então a gente chega com um cheiro desagradável, então a gente tem que ficar no mínimo umas meia hora no banheiro. Mas nesse meio tempo meus irmãos ligou falando que estava vindo em casa, né? Aí preparei rapidinho. Mas assim, tudo que nós fazemos é na direção de Deus, né? Não deu tempo de avisar o pastor, mas a Tânia e o Jonathan não pôde vir, porque meus irmãos estão ali. Quando eles saíram, eu saí logo atrás, eles saíram, já era 8h30, aí alguma coisinha. Só que assim, eu sabia que eu ia vir, mas eu não poderia falar, mandar eles embora, né? Então eles sabiam que eu ia vir no horário, então eu deixei o tempo deles, né? Porque o meu irmão mais novo, é um processo que eu estou com ele há muitos anos, né? Então eu não posso escandalizar, né? Só para os irmãos terem uma ideia, faz mais ou menos 6 anos que eu moro nesse apartamento. E ele veio apenas uma vez nesses 6 anos. E nesse ano, graças a Deus, ele já veio 2 vezes. Então ele já está vindo mais. Ele vem tão de longe, já de Nishio. Então eu dou atenção para ele quando ele vem, né? Eu gostaria que ele viesse hoje aqui, né? Mas ele veio de bermuda, camisa regata, boné, para não poder vir mesmo, né? Mas Deus vai preparar outras oportunidades e ele vai estar aqui conosco. Eu creio nisso daí, que é um processo que estou orando há muitos anos por isso. Meus irmãos, mas vamos para a lição. Vamos para a lição de hoje. O título da lição: o mistério da unidade revelada. Meus irmãos, alguém leu a lição? Meus irmãos. Então, se todos leu a lição, fica mais fácil para nós entender, né, irmãos? Os irmãos vão me ajudar também. Amém? Eu escrevi algumas coisas, mas os irmãos têm toda a liberdade. Se tiver alguma dúvida, pode estar perguntando. E se eu não souber responder, o pastor está aqui e irá responder. Amém, irmãos? Então, o mistério da unidade revelado. Irmãos, o que eu sempre digo, cada um tem uma maneira de pregar, cada um tem uma maneira de ensinar, cada um tem uma maneira de falar. Então, o meu jeito é trazendo mais para mim. Eu tento aprender o máximo que eu posso, então eu tiro bastante coisa para mim. E assim eu passo para a igreja. Né? Eu sei que assim, uma coisa que eu aprendi, que toda palavra, mesmo ela sendo dura ou não, ou todo ensino sendo duro ou não, a gente sempre tem que trazer para nós. A gente nunca pode falar, não, essa palavra não foi para mim, esse estudo não foi para mim, foi para aquele irmão que hoje não veio. Não, se nós estamos aqui, a palavra é para nós. Né? Então, tudo eu tento tirar proveito. Então, o texto aqui, o título diz, o mistério da unidade revelada. Como o pastor me falou que eu ia, pediu para me dar essa lição, e quando eu vi o título, eu já me assustei, porque fala de mistério. Eu falei, não, mistério na Bíblia, mas como é que eu vou falar de um mistério? Se é mistério, eu não sei o que é um mistério. Não está revelado, está oculto ainda. Aí a gente fala da unidade, e hoje, para falar de unidade, é por isso que aqui eu separo as duas, eu tiro muito para mim. Quando eu leio mistério, é algo que a gente tem que aprender ainda. Unidade, melhor ainda aprender quando nós estamos todos juntos. E para falar de unidade nos tempos de hoje, está difícil, irmãos. Mas por quê? Porque o nosso coração está endurecendo cada dia mais. A circunstância desse mundo, a gente olha muito lá para fora.
Então o nosso coração ele acaba se endurecendo. Então, para falar de unidade é difícil, porque quando você fala de unidade, você fala de companheirismo, de estar lado a lado, de estar caminhando junto, de estar fazendo a vontade de nosso Deus, que é uma igreja unida, uma igreja forte, porque nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. Então que nós possamos ter essa união, porque lá em Salmos diz que os irmãos vivam em união, e mais para baixo diz que Deus derrama na bênção. Então muitas das vezes a gente perde a bênção de Deus porque a gente quer ser individualista, a gente quer ser sozinho. Adianta falar que a gente tem união com Deus, mas se não temos união com o nosso próximo aqui embaixo. Falar que a gente tem comunhão, porque quando fala de unidade, fala de união, de comunhão, de estar perto. E a gente fala que a gente tem comunhão com Deus, senão não conseguimos caminhar com o nosso irmão aqui. Muitas das vezes, igual o meu irmão mais novo, eu muitas vezes não gostava de andar muito com ele, porque ele é muito briguento. No Brasil, eu minha primeira vez em 98, e quando eu cheguei em 2000 no Brasil, já tinha um pessoal esperando não, viu eu lá, porque na mesma época que o meu irmão veio para cá, depois de 3 meses eu voltei para o Brasil. Então ele deixou muita briga lá. E como eu e ele é meio parecido, então eu tive que quase apanhar, quase perder a vida por causa dele. Então eu não gostava de andar muito com ele por causa desse motivo. Ele era muito briguento, qualquer coisa. E nos dias de hoje ele não mudou muita coisa não, continua. Mas graças a Deus, Deus vai trabalhando no coração dele e vai mudando. Mas quando ele vem em casa eu fico alegre, eu fico contente, porque a oportunidade de eu falar um pouco da mão de Cristo. É de falar um pouco desse mistério que nós vamos estudar agora. Porque a gente vê assim mistério. Eu quando vi, eu fiquei assustado. Eu falei, mistério, falar de mistério. Mas como é que eu vou explicar um mistério que nem eu sei que tem na Bíblia? Então aí a gente vai lendo e vê que o mistério é tão fácil. É a unidade da igreja. O mistério é Jesus Cristo. É o que nós temos que anunciar aí agora de fora. É o que nós temos que falar do grande amor do nosso Deus. Porque Deus enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse mistério é Jesus Cristo que nós temos que falar aí fora. Outra hora, nós não sabíamos quem era Jesus Cristo. Muitas das vezes as pessoas falavam, me convidavam para a igreja no Brasil, e eu só sabia que existia Deus, mas não sabia quem era Jesus Cristo, não sabia o que era o Espírito Santo. Então, quando a gente começa a ter unidade com os irmãos, começa a ter unidade com Cristo, com Deus, a gente vai conhecer o que Ele tem para nossas vidas, o plano que Ele iniciou até a nossa volta a Ele, porque Ele tem um plano em nossas vidas, onde nós não entendemos. Muitas vezes eu me pergunto, o que eu estou fazendo no Japão ainda? Porque meu plano já se foi embora. Meu plano era em 2014 ter retornado ao Brasil. Esse era meu plano. Já estava tudo programado. Mas eu não sei o que aconteceu. E eu continuei aqui até hoje. E eu vejo que Deus tem um trabalhar na minha vida, na vida de cada um. Basta a gente dar espaço para Deus trabalhar. Basta a gente abrir o nosso coração e ser guiado pelo Espírito Santo, não pelas emoções, não pelas amizades, não pelos sentimentos. Porque a amizade, irmãos, esse mundo passa, mas a amizade com Deus é eterna.
comunhão com os irmãos que têm o mesmo propósito que nós temos em eterno, porque vem o Espírito Santo. Então, se nós formos pela amizade, nós iríamos nos perder. Eu lembro quando eu comecei aqui, eu ia pela amizade, muitos amigos me chamavam para jogar bola, e eu gostava. Então muitas das vezes eu não vinha para a igreja, por causa dos amigos. Mas o nosso verdadeiro amigo é Jesus Cristo. Porque nós conhecemos o verdadeiro amigo, sabe como? Quando nós estamos numa fase difícil da vida, aí a gente vê quem realmente é o nosso amigo. E muitas das vezes a gente procura aquele amigo que sempre estava do seu lado e ele não se encontra mais. Mas quando a gente procura o verdadeiro amigo, que é Jesus Cristo, ele se revela para nós. Ele nos mostra o caminho que devemos seguir. Então, o mistério da unidade revelada é Jesus Cristo. Que nós venhamos ter mais comunhão, que nós venhamos andar mais junto, que nós possamos ter um único propósito, que é olhar para Jesus. É isso que nós devemos ter. Não podemos deixar o sentimento falar mais alto. Sentimentos passam. Sentimento é como a gente gostar de uma pessoa e ela não gostar da gente. E a gente tem que acostumar e aprender a gostar de uma outra pessoa. Então o sentimento muda, varia, mas o sentimento que Jesus, que Deus tem por nós, esse não muda. E é esse mesmo sentimento que a gente tem que ter por Ele, que é o amor em Cristo Jesus. Então, irmãos, começando aqui, o texto diz assim: o qual nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Irmãos, o tempo é de Deus. Então Ele sabe o momento certo de revelar algo para nós. Ele sabe o momento certo de nos dar a vitória. Ele sabe o momento certo de nos deixar tristes também. Mas Ele sabe o momento certo de nos dar alegria. Muitas das vezes a gente passa por tristeza e a gente culpa Deus. Deus nos abandonou. Mas a gente mesmo abandona Deus. E as coisas começam a ficar difíceis. E a gente quer arrumar um culpado. Mas o culpado é nós mesmos. Porque se nós estamos passando por lutas, dificuldades, se nós estamos caminhando pelo deserto, é porque Deus tem um plano na nossa vida. Glória a Deus. É porque Deus quer trabalhar em algo na nossa vida. Deus, Ele quer mudar a nossa vida. Mas muitas das vezes, não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele quer. Porque quando nós queremos algo, nosso querer muitas vezes é errado. Porque o nosso querer, na verdade, irmãos, muitas das vezes, quando a gente começa a vir para a igreja, o nosso querer não é estar dentro da igreja. O nosso querer é estar lá fora no lazer. O nosso querer é estar como eu fazia, jogar bola, passear no shopping, fazer churrasco. Esse era o nosso querer. Mas hoje o nosso querer tem que ser o querer de Deus. E o querer de Deus é que nós temos essa união, que nós estejamos na casa do Pai. Para que nós temos que estar toda noite aqui? Meu irmão mais novo, uma vez, tanto eu convidar ele para ir para a igreja, ele falou assim: mas tanto você vai fazer no sábado e domingo na igreja? Eu falei: vou lá, né? Aprender mais a palavra de Deus, aprender a vontade de Deus. Mas todo sábado e domingo não é a mesma coisa? Não é o mesmo horário, não é o mesmo pastor, não é o mesmo os irmãos, não é a mesma pessoa que você vai ver? Eu falei: sim, mas cada culto é diferente. Glória a Deus.
é o mesmo pastor, é os mesmos irmãos, é a mesma porta que a gente entra, mas cada culto é diferente. E sabe quem faz o culto? Somos nós. Muitas das vezes eu lembro quando eu saía daqui, eu falava assim, nossa, mas hoje o culto não foi bom, não. Ainda mais quando era aquela palavra dura, de correção, eu saía, falava, esse culto não era para mim não sei nem porque eu fui, perdi meu tempo. Esse culto era para alguém lá, mas menos para mim. Não. Então, quando você sai, porque muitas das vezes a gente acha que o culto começa a hora que nós chegamos aqui, mas o culto começa lá no nosso lar. Se nós saímos bem de casa, nosso culto aqui vai ser uma bênção. Mas quando nós saímos brigados de casa, com nossa esposa, com nosso filho, ou alguma coisa que nos deixou estressado, e a gente já vem estressado, com raiva, para a igreja, a gente fecha o nosso coração, a gente fecha o nosso ouvido, e a gente não escuta nada. Quantas das vezes eu saí brigado com minha esposa, porque parece assim, eu sou quietinho, tem essa carinha, parece mansa, ela também quietinha, mas nós também ficamos bravos também, né? Então, quantas vezes eu vinha já brigado com ela, sentava ali, e a gente não ouve nada, a gente fica. Mas, aí a gente fala assim, a gente pode pensar assim, então, mas por que a gente vem então, irmãos, à igreja? Por que então, se a gente brigou e a gente vem, não é melhor a gente ficar em casa? Eu pensava, é melhor a gente ficar em casa. Mas quando a gente vem para cá, mesmo com raiva, Deus acalma o nosso coração. E se o Espírito Santo nos trouxe, é porque Ele tem algo para falar conosco. E muitas das vezes aí a gente sai daqui arrependido. Aí quando sai dessa porta para fora, a gente já pede desculpa, perdão, e já muda tudo. Então a palavra de Deus, ela faz mudança, ela transforma. Mas a gente não pode cometer os mesmos erros todas as vezes, né? Então, é isso o mistério. Esse mistério que eu estava com tanto medo quando eu li o título, é isso, é o amor. Nós vamos entender mais no decorrer da lição. É o amor que Deus tem. É o plano de Deus em nossas vidas. Igual eu falei, meu plano não era mais estar aqui não. Meu plano, na verdade, era em 2005 ter retornado para o Brasil e não voltado mais. Porque em 98, quando eu saí do Brasil, eu falei, só vou para o Japão. A gente acha que a gente vai ficar rico em um ano, né, irmãos? E eu falei, eu vou para o Japão para poder comprar uma casa. Somente isso eu quero. E vim para o Japão. Deixei hoje minha esposa. Eu era minha esposa, naquela época nós só namorávamos. E ela chorava que não era para mim vir. Eu falei, não, eu vou porque em um ano eu consigo comprar a nossa casa e nós casa. Porque uma coisa que eu aprendi, que quem quer casar tem que ter sua casa, na hora de morar com o pai e com a mãe, né? Isso a minha mãe que me ensinou, né? Mas, por muito tempo ela morou com meu pai. Nesse meio tempo que eu vim, em um ano, eu falei, não, vai morar lá em casa, né? E ela foi morar em casa, ficou um ano lá. E eu fiquei, o meu plano era um ano. Fiquei um ano e meio. E o que eu consegui foi comprar uma casa em um ano e meio. E eu falei, tá bom. Retornei para o Brasil, casei, e ela falou, mas eu quero conhecer o Japão, vamos para lá. Eu falei, então vamos. Por quê? Porque eu já tenho o que eu quero. Já conquistei aquilo que eu quero. Então nós retornamos em 2000. E voltamos para o Brasil em 2005. E nós falamos, mas não volta mais. Porque naquela época lá eu conhecia Deus e ouvi falar. Eu já frequentei, fui visitar algumas igrejas, porque os colegas chamavam, então eu ia. Mas como Jó, eu ouvia falar. Até então, que eu retornei para o Brasil em 2005.
Eu falava, Deus é tão bom, mesmo sem servir a Deus, mesmo sem conhecer Deus. Eu cheguei no Brasil e consegui comprar outra casa. Eu falei, agora tem 2 casas, agora pode sossegar no Brasil. Fome a gente não passa, vamos ficar tranquilo. Mas em 2006, 2007, retornamos novamente para cá. E eu falei, então, meu propósito era uma casa. Consegui 2, retornei para cá. E fiquei todo esse tempo. Em 2014, falei para minha esposa, falei, agora é definitivo. Esquece Japão. 2014 vamos retornar para o Brasil. E de lá nós ficamos, porque nós já temos o que nós temos. Então, mas nesse meio, eu conheci realmente Deus em minha vida. Por um convite, estive na igreja. No começo foi difícil, depois me engrenei. Esse é o plano de Deus. E hoje eu estou aqui. Vontade para o Brasil às vezes bate. Mas uma coisa que eu aprendi, só saio daqui na direção de Deus. E eu ouvi falar muito assim, Deus vai te usar no Japão. Se Deus usa você aqui, Ele te usa no Brasil, te usa em qualquer lugar. Sim, Ele usa em qualquer lugar, mas no lugar que Ele quer, não onde nós queremos. Então, muitas das vezes, minha esposa fala, vamos retornar para o Brasil. Eu falo, vamos, mas vamos orar. Vamos ver se nós sentimos no coração, se realmente é a hora de nós retornarmos. E eu queria retornar, confesso para os irmãos, antes do meu pai falecer, porque eu sabia que ele não ia ter muito tempo de vida, sabia a situação que ele andava, mas não foi possível. Então, meus planos que eu fiz, para mim não serviu em nada. Então, o único plano que serve realmente para nossas vidas é aquele plano que começou desde lá no início, que é o plano de Deus. Deus conhece cada um aqui, desde o ventre da barriga de nossas mães. Então, não adianta a gente fazer planos, não adianta a gente planejar as coisas. Se não for da vontade de Deus, não irá concretizar. Aí fala assim, muitos, eu já ouvi falar assim, mas eu planejei muitas coisas e saí. E fui fazer o que eu queria, sim, mas fora da vontade de Deus. E é por isso que tem muitas pessoas desviadas hoje. É por isso que tem muitas pessoas fracas na fé. Porque faz a sua vontade, não faz a vontade de Deus. A vontade de Deus, a palavra de Deus diz que ela é boa, perfeita e agradável. Então, muitas das vezes a gente sofre porque a gente mesmo procura isso daí. Então, esse é o mistério que eu vim aprender, que eu aprendi. É por isso que eu falo para os irmãos, eu tenho que tirar para mim. Aí eu passo para a igreja. De repente vai servir algo para os irmãos, de repente não serve. Eu ouvi muitas palavras que na hora, para mim, eu ouvia e falava, mas eu não estou vivendo esse momento agora, eu estou tão bem. Só que lá na frente eu lembrava da palavra que foi ministrada. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que guardar a palavra no nosso coração. Porque a hora que nós precisar, ela vai nos confortar. Então, guardar a palavra é saber em quem confiar. Não é esconder a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente esconde a nossa Bíblia em casa e a gente nem acha. Muitas das vezes a gente deixa tão escondida a palavra de Deus. E aí a gente fala assim, Deus nos abandonou. Mas nós mesmos abandonamos Deus quando a gente pega a nossa Bíblia e larga em qualquer lugar. Guarda lá dentro do fundo do guarda-roupa ou dentro da bolsa. Nós mesmos abandonamos Deus. Nós mesmos abandonamos o plano que Ele tem em nossas vidas. Então o tópico 1 aqui diz assim, o mistério oculto no Antigo Testamento. Irmãos, eu não vou ler a leitura bíblica em casa pelo tempo. Que em casa a gente planeja e eu calculo os tempos certinho, mas depois a gente acaba se perdendo tempo, acaba falando algo que a gente acrescenta mais.
Então eu não vou ler por quê? Porque ao decorrer da minha lição a gente vai ler alguns textos. Então já vou direto aqui, uma introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Tópico 1. O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. 1. O conceito bíblico de mistério. Do grego, mistério, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício a todos. Amém, irmão? Então, a palavra significa o quê? Segredo. Quando a gente tem um segredo, por um tempo ele é um segredo. Mas quando a gente quer revelar para alguém, a gente revela, não é mais segredo. Então aqui, o que eu pude aprender aqui, trazer para a minha vida, que assim, Deus quis revelar isso para nós. Mas aqui diz também que alguns compreenderam como ensinar alguns adeptos do falso misticismo. Tem pessoas que falam que só eles têm a revelação de Deus. Tem pessoas que falam que Deus só se revela para eles. Então começa a ensinar algo que não vem da parte de Deus. Muitas das vezes eles querem ensinar as coisas que eles acham que é bom para eles mesmos. Então ensina doutrinas, porque aqui se nós vemos também significa doutrina secreta. Então muitas das vezes muitas pessoas fazem a sua doutrina e querem ensinar a doutrina sua. Mas a doutrina que a gente tem que aprender é a doutrina de Deus, a doutrina dos apóstolos. E aqui mais embaixo, aqui, ó, e pelo contrário, o cristianismo significa uma verdade. Então já não é mais segredo, é uma verdade. Eu não me lembro do versículo, mas fala que é verdade. Devemos nos libertar com a verdade sobre a verdade, algumas coisas assim, que é Jesus Cristo. Ele é a verdade. Então, se a gente quer descobrir algo, é através da vida de Jesus Cristo. Porque Ele sim é verdade. Também diz que Ele é o caminho, é a vida e a verdade. E que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então não adianta um homem falar que Ele vai te levar para o céu. Porque homem nenhum leva ninguém para o céu. Homem nenhum é o caminho. Homem nenhum conhece o caminho. Porque o único que conhece o caminho é Jesus Cristo. O homem, o único caminho que ele te leva é a perdição, é o pecado, é o erro. Esse sim é o caminho que o homem conhece.
Por que eu falo isso? Porque Adão e Eva estavam ali no paraíso. Aí Eva escolheu um caminho, que foi a desobediência, comer o fruto. E levou o que a eles? A pecar. Mas se eles estivessem no caminho de Deus, onde Deus falou, não coma esse fruto, Deus já tinha planejado um caminho. Mas Deus, você vai falar assim, não, mas Deus não tem um plano, não sabia? Sabia. Ele sabia que eles iam comer o fruto. Mas ele sabia que hoje nós estaríamos aqui, aprendendo a palavra dele. Ele sabia que nós iríamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então Deus, ele sabe todas as coisas. E Deus, ele sabe o momento certo de revelar tudo para nós. Então, basta a gente crer na verdade. Mas quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. E onde está Jesus Cristo para me saber a verdade agora? Na palavra de Deus. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. É só nós lermos a palavra de Deus. Eu vou falar para os irmãos, eu não sou um estudioso da Bíblia, eu não vou falar que fico 24 horas na Bíblia, saber tudo dentro da Bíblia. Mas o pouco que a gente conhece na Bíblia, a gente tem que viver aquilo. O pouco que a gente sabe, a gente tem que colocar em prática. Então esse é o mistério, é a verdade, Jesus Cristo. Ele sim é verdade. 2. Em Colossenses, voltando no 1 aqui, Colossenses 2, capítulo 18, diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Então, muitas das vezes a gente deixa a nossa carne falar mais alto. Tem muitas pessoas que não conhecem a verdade, mas só que é carnal, então quer as coisas materiais, e tentam ensinar as pessoas uma doutrina que não é a doutrina de Deus, não é a doutrina do apóstolo, é uma doutrina falsa. Mas para que eles ensinam isso? Para poder ter as coisas de benefício para eles. Eu lembro de um rapaz que eu trabalhei junto, e ele falava assim para mim: lá na igreja onde eu vou, eu não posso ter televisão. Eu falei: sério? Ele falou: sério, não posso. Só que ele falou para mim que o pastor dele, o bispo dele, eu não sei como que ele falava, tinha televisão. Eu falava: mas como pode? E lá no serviço eu tinha costume de ler a Bíblia no almoço. E eu chamava ele: não ler a Bíblia. Eu falava: não posso ler a Bíblia. Eu falei: mas por quê? Ele falou: não, porque lá eles falam que a gente não pode ler a Bíblia. Só eles podem ler a Bíblia. E eu falei assim: mas como vocês vão conhecer se ele está falando a verdade? Não, é porque ele fala a verdade, ele não vai mentir para nós. Eu falei: mas você tem a Bíblia? Ele falou: eu tenho. Eu falei: mas você não lê para saber? Ele falou: não, porque se ele está falando, é porque é verdade. Então são doutrinas que nem é de Deus, irmãos. A palavra de Deus ela é livre para qualquer um ler. A gente não pode impedir ninguém a ler a Bíblia. E ele falava para nós assim, trabalhava eu e o outro rapaz: mas vocês lêem a Bíblia? Nós falávamos: nós lêem a Bíblia, para nós poder saber a vontade de Deus na nossa vida. E para saber também, quando vem alguns dizendo, pastores, bispos, não sei como é que você fala, distorcendo a palavra, aí a gente vai saber se é verdade ou não. Ele falou: não, vocês é tudo louco, vocês é doido, não pode. E aí, ele nem almoçava perto de nós mais, ele almoçava mais longe, por causa disso daí, porque ele falava que não podia. Então, doutrina carnal, isso mesmo. Porque a gente tem que saber a verdade. Irmãos, em 1 Timóteo também diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então como que a gente vai conhecer? Esse é o mistério. Então se eu falar para você que tem um mistério,
mas o mistério está dentro da Bíblia, mas eu não deixo você ler, então você vai ter que acreditar naquilo que eu falar. Então tudo que eu falar, você vai acreditar. Mas a partir do momento que você sabe que Jesus Cristo veio para te salvar, veio para te dar liberdade, veio para te ensinar a verdade, aí você vai aprender a verdade. Aí você vai falar, não, aí eu estou no erro. Aí você vai procurar a verdade. Estão entendendo, irmãos? Então tem muitas pessoas que ensinam coisas erradas. E é por isso que a gente tem que saber o que está escrito na Bíblia. Porque aí é fácil ensinar uma pessoa que não sabe. Igual hoje, se os irmãos não soubessem, falassem para mim, nós não lemos a lição, nós não sabemos, então eu poderia falar qualquer coisa aqui, os irmãos iriam acreditar. Mas se os irmãos lerem a lição, e eu começar a falar algo que não está dentro da lição, ou eu falar algo de mim, os irmãos vão saber que eu estou meio que confuso. Então, que nós vamos estar lendo a palavra de Deus sempre, porque através da palavra de Deus, que é verdade, sempre vai aparecer. Através da palavra de Deus que a gente vai saber a verdade realmente. 2. O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio com, que aparece no texto com valor circunstancial. No outro século, não foi manifesto como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, e foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomará conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de Deus, a bênção de que os gentios também participam. Então, irmãos, o que aqui eu aprendi? Lendo aqui, eu sei que tem muitas pessoas quando vai dar uma lição, eles se aprofundam em muitas coisas, eles buscam mais, isso é bom. Mas eu não estou assim, me aprofundando tanto. Tento pegar mais algo para me aprender no dia a dia, e assim no dia a dia a gente vai aprendendo, aí assim no dia a dia a gente vai se aprofundando cada vez mais. E quando a gente entra no rio, no lago, quando a gente não sabe nadar, a gente só põe só o pé, aí a gente vai pegando com finos, a gente vai colocando a canela, a gente vai indo colocando o joelho, e até que a água venha em uma certa altura, e a gente com o tempo a gente aprende a nadar. Então aqui não adianta eu querer falar palavras difíceis que nem eu mesmo vou entender, não adianta eu querer explicar. Eu vejo tantos pregadores falar tantas palavras bonitas, que aí no fim eu não entendo o que ele quis dizer. Mas quando a mensagem é simples, a gente aprende mais, a gente absorve mais coisas. Então aqui quando fala assim, o foco, o advérbio como, eu logo pensei assim, mas é um mistério. E aqui está falando como. Naquela época não foi revelado, mas hoje foi revelado claramente. Como? Ou foi desvendado pelo Espírito. Aí eu pensei assim, quando eu estava no mundo, como eu era sem igreja. Eu sem igreja, eu era uma pessoa, mas agora frequentando a igreja, eu sou diferente. A gente tem que ser diferente. Como nós, antes de aceitar Jesus, nós éramos? Nós andávamos de qualquer jeito. Então a verdade para nós poderia ser uma mentira, e a mentira poderia ser verdade para nós. Então, quando era uma mentira, mas a gente queria que ela fosse verdade, a gente acreditava que era verdade. E quando era uma verdade, mas a gente não queria acreditar, a gente achava que era mentira. Mas por quê? Porque a gente não tinha aceitado Jesus. Então, como nós éramos antes de aceitar Jesus?
Muda tudo esse como. Se a gente põe em nossas vidas, muda tudo. Como nós éramos sem a igreja, nós andávamos aí por esse mundo aí fora. A gente fazia as coisas que desagradavam a Deus. Mas com a igreja, nós somos diferentes. Com Jesus, nós somos diferentes. E como nós éramos sem o Espírito Santo, nós não tínhamos direção nenhuma. A gente andava pelo nosso próprio caminho, fazendo a vontade da carne, fazendo a nossa própria vontade. Mas hoje, com o Espírito Santo, o que tem que prevalecer nas nossas vidas é a vontade do Espírito. E a vontade do Espírito é que nós permaneçamos dentro da casa de Deus. Que a gente não fique andando para lá e para cá, mas que nós sejamos firmes num único lugar, para a gente poder aprender cada vez mais. Amém, irmãos? 3. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente, que as barreiras raciais, religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério, o culto. Então, no Antigo Testamento, a gente fala assim, então isso foi revelado a eles, não da forma como hoje foi revelado para nós. Nós temos aqui, eu separei alguns versículos, que está na própria lição, mas não vou ler pelo tempo, mas que eles falavam das bênçãos que hoje nós estamos vivendo. Eles falavam que Jesus iria vir. Mas só que não como nos dias de hoje. E eles achavam também que assim era só eles, era um povo só. Mas hoje é revelado para nós porque não tem barreira social. É para pobre, é para rico. Não tem barreira de racismo, de cor ou não. Se você é brasileiro, se você é peruano, não. É para todos. Então, esse é o corpo de Cristo. Essa mistura hoje, mas com um único propósito, servir a Deus. Então não importa se nós somos brasileiros, se nós somos japoneses, se a igreja aqui é somente... Não, aqui tem que ser de todos, porque Jesus é para todos. Então não adianta a gente estipular, não, vai ser uma igreja só de pessoas ricas e os pobres ficam onde? Jesus não veio para eles também. Não, aqui vai ser uma igreja só de pessoas brancas, mas Jesus também não veio para os negros. Jesus não veio para todos. Não, aqui vai ser uma igreja só de brasileiros, mas Jesus não veio também para os peruanos, bolivianos, japoneses. Então essa é a revelação que hoje nós temos através do Espírito Santo. Ele faz nós nos conhecer através do Espírito Santo. Então, antigamente eles sabiam, mas não da forma como a gente sabe hoje. Aí a gente fala assim muitas das vezes, mas se nós tivéssemos nascido antes, não seria mais fácil para a gente aprender as coisas? Mas de repente, se nós tivéssemos nascido no Antigo Testamento, será que nós estaremos firmes? Porque antigamente as lutas, nós vamos ver, era bem maior do que as que nós enfrentamos hoje. Hoje nós sabemos que nós temos Jesus Cristo que está lá nos céus intercedendo por nós. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos consola. Naquela época eles não tinham. E hoje nós temos tudo isso, mas aparece uma lutinha tão pequena e a gente já pensa em desistir. A gente já pensa em parar na caminhada. A gente já quer desistir dos planos de Deus. Então hoje para nós é bem mais fácil. E é por isso que hoje
Deus revelou como Ele ia fazer nos tempos de hoje, não nos tempos de antigamente. É para que nós possamos estar firmes cada vez mais, porque as dificuldades cada vez mais elas aumentam, mas a nossa fé tem que aumentar cada dia mais, o nosso amor tem que aumentar cada dia mais, nunca diminuir, porque muitos desistem da caminhada, porque a palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriarão nos últimos dias. Então nós estamos vendo que o plano de Deus já está aqui no fim. Nós vimos que muitos estão abandonando a fé. E é isso que a palavra de Deus diz: quando a gente abandona a fé, é porque a volta dele está próxima. Então, irmãos, nós não vamos deixar esse amor esfriar em nossos corações. Não vamos deixar as circunstâncias, as dúvidas, tirar o nosso foco. Porque Deus Ele vai revelar na hora certa tudo aquilo que tiver oculto. Então tudo que tiver oculto, Deus uma hora vai trazer para a luz. Então não adianta a gente fazer as coisas nas escuras, que uma hora Deus revela tudo. Amém, irmãos? Tópico 2. O mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a influência paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. 1. Revelação aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo descarta a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostólico de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Paulo, nós vemos a vida de Paulo, muitos falam assim: eu queria ser como Paulo, né? Mais que vencedor, guardei a fé, acabei a carreira, mas ninguém quer passar o que ele passou. Ninguém quer ser preso, porque se nós vamos ver, uma das passagens que me chamou muita atenção de Paulo é quando ele está na prisão com Silas. É como a gente passa um problema e a gente desanima, mas Paulo ali, o que ele fez? Ele louvou, ele adorou a Deus. Então, uma coisa que eu aprendo hoje, quando eu estou passando algum problema, alguma dificuldade, eu paro, eu respiro, eu adoro a Deus, eu louvo a Deus, mesmo sem saber cantar. Quando eu vou para o serviço, eu vou ao trabalho, eu estou só pondo louvor, eu não consigo gravar nada, mas eu venho escutando. Aquilo dá uma calma, uma tranquilidade no nosso coração. Aí eu chego em casa, eu desligo, eu subo, aí eu tento cantar algum pedaço que eu ouvi, mas não lembro nada. Mas meu coração está calmo, ele está tranquilo. Tem hora que eu estou meio estressado no serviço pela correria, ainda mais calor agora. Então eu sei que eu chegar em casa, a primeira coisa, vai ter a Laísa correndo para me encontrar. Já vai ter a minha esposa falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Já vai ter o Jonathan também, pai, isso. Aí eu falo, aí eu ponho o louvor, ponho no alto e venho. Aí aquilo vai me acalmando. Quando eu chego em casa, eu esqueci o louvor.
mas também esqueci todos os problemas. O coração está mais tranquilo e assim eu administro mais a casa. Por quê? Porque essas coisas não vêm de nós mesmos, vêm do Espírito Santo. Então Paulo diz aqui, tudo que ele ensinou, ele não aprendeu do homem. Paulo era doutor, Paulo falava muitas línguas, mas quando ele realmente conheceu Jesus e teve um encontro, ele falou que tudo aquilo não servia para nada para ele. Então tudo que ele passou a ensinar foi através do Espírito Santo. Tudo que ele falava era através do Espírito Santo. Então, o que nós devemos é isso daí. Na nossa aflição, a gente devemos adorar. A gente temos que ser como Paulo, verdadeiramente mesmo. Podemos estar passando luta, dificuldade, mas vamos adorar. Vamos louvar a Deus. Os problemas, eles passam. E muitas das vezes os irmãos vão conseguir gravar louvor. Não é o meu caso. Mas só que o coração vai se acalmar. Eu, quando venho para a igreja, eu vejo o operador Samuel louvando. Eu chego em casa, eu falo para a Tânia assim, queria ser igual o Samuel. Você vê os louvores que ele canta, você vê a voz dele. Será que um dia eu vou conseguir? Se for da vontade de Deus, quem sabe um dia eu não consigo louvar, né? Mas também se não for da vontade de Deus de eu louvar, mas que eu posso me dedicar em outras coisas, né? 3. Desculpa, 2. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo. Então aqui nós vemos que Deus ele já tem tudo planejado. Então hoje ele sabia que iria ter igreja, saberia que nós necessitávamos da igreja. Então o plano de Deus é tudo perfeito. Muitas vezes a gente pode pensar assim, mas Deus se sabia que Eva e Adão iam pecar, então por que ele deixou? Por que ele pôs aquela árvore lá? Por que ele colocou aquele fruto lá? Mas ele tinha um propósito para isso. E se hoje nós também pecar, se nós errarmos, nós sabemos que Jesus Cristo, Ele vai nos perdoar. Deus vai nos perdoar através de Jesus Cristo. Mas se nós realmente nos arrepender, porque não adianta a gente pecar, saber o que a gente pecou e guardar esse segredo com nós. Aí a gente fala assim, não é um segredo, ninguém vai saber. Mas a gente esconde para o homem. Mas de Deus, a gente consegue esconder algo? A gente pode falar alguma coisa longe de qualquer pessoa, mas Deus ele ouve. Deus ele sabe, antes mesmo da gente falar algo, Deus sabe o que vai sair da nossa boca. Então, é um propósito de Deus na nossa vida. E também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. Então, irmãos, não adianta a gente estar dentro da igreja e ter inimizade. Não adianta a gente estar dentro da igreja e falar mal uns dos outros. Não adianta a gente estar dentro da igreja e falar mal das pessoas lá fora. Não adianta a gente estar dentro da igreja e falar mal do nosso próximo. A gente é uma família. E quem está lá fora também, um dia, pela misericórdia de Deus, ela vai fazer parte dessa família. Porque outra hora, nós estávamos lá fora. E pela misericórdia de Deus, hoje nós estamos aqui. Isso é um plano de Deus. Por que nós estamos aqui hoje? É para nós fazer o rir de Jesus Cristo. É para nós dar bom testemunho e as pessoas virem e conhecer a verdade através de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos, profetas, por fim, a anunciar dessas datas do mistério revelado, recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a última
multiforme a sabedoria de Deus se torne conhecida. É isso. Nós temos que sair e falar. Nós temos que revelar isso. O que é revelação? É a vinda de Jesus Cristo também. Então nós temos que anunciar a Jesus Cristo. Hoje eu tive a oportunidade de falar um pouco de Jesus, dessa revelação para o meu irmão. Só que ele não pôde estar aqui, né? Mas aos poucos eu sei que Deus vai trazer ele, né? Então significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Então não adianta a gente sair e falar, não, essa é a minha igreja, vamos para a minha igreja. Não, a gente tem que falar, vem para Jesus Cristo, porque a igreja não salva ninguém, placa de igreja não salva ninguém, quem salva alguém é Jesus Cristo. Então é isso que a gente, como igreja, temos que anunciar, que Jesus é o único que pode salvar. Amém, irmãos? 3. A magnitude do mistério outrora. Ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, entendia etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens, conforme Deus planejou desde o princípio. Nós vemos aqui que muitas das vezes nós erramos, nós demoramos a aprender as coisas. Não foi diferente aqui. Aqui fala que Pedro, ele pregava só para o povo que ele achava que era escolhido. Até que ele teve em visão aquele lençol descendo, cheio de bicho, e ele não entendeu aquilo. Mas só que ali foi revelado para ele que não é só um povo. A gente tem que anunciar o Evangelho para todos, porque Deus, Ele quer que todos venham conhecer a verdade. A gente não pode pregar somente para nossos familiares, a gente não pode pregar somente para nossos amigos, a gente tem que pregar até mesmo para os nossos inimigos, pregar até mesmo para as pessoas que não gostam de nós. Aí você fala assim, mas é difícil pregar para as pessoas que não gostam de nós. Como que a gente vai pregar para eles, que se eles não gostam de nós, como que a gente vai chegar até eles? Uma coisa que eu aprendi bastante, que a gente não precisa pregar através de palavras, mas sim pregar através da nossa vida, pregar através do nosso testemunho. E aí as pessoas vão ver que nós somos diferentes. As pessoas podem fazer mal, podem falar mal de nós, mas se a gente falar bem das pessoas e ajudar elas na hora que elas precisam, elas vão pensar, mas tem algo diferente. Então muitas das vezes a gente só quer pregar para as pessoas que a gente sabe que vai nos ouvir, mas é mais fácil a gente pregar para quem não vai nos ouvir, através do nosso testemunho de vida, que é o mais difícil hoje em dia, é o testemunho de vida. Porque hoje em dia é fácil você falar que você é cristão, hoje em dia é fácil você falar que vai para a igreja, mas ir para a igreja, todos vêm, todos podem estar aqui, mas será que todos recebem a palavra de Deus? Será que todos podem dizer que verdadeiramente aceitou a Jesus Cristo no seu coração? Hoje em dia é moda falar que você é cristão evangélico. Nós vemos aí tantos jogadores que falam que é cristão.
Nós vimos tantos músicos que outra hora cantavam música do mundo, aí eles foram sendo esquecidos. É o que eles fazem. Rapidamente eles passam para a música gospel. Aí eles voltam no áudio. Aí quando eles estão lá no áudio, eles voltam para as músicas do mundo. Será que isso é uma conversão? Então, nós temos que pregar para todos. Não importa a hora, não importa a circunstância. Temos que pregar a todo tempo. 3. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. 1. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riqueza insondável. Irmãos, qual é a nossa maior riqueza que nós temos? Eu outra hora achava que a nossa maior riqueza que nós poderíamos conseguir era você ter a sua casa, o seu carro, a sua roupa. Essa era a maior riqueza que eu imaginava. E é a maior riqueza que eu consegui. Eu já consegui. Mas isso para mim, a gente vê que isso daí acaba. Que isso daí não dura. A nossa maior riqueza que a gente tem que ter no nosso coração é a salvação. É a vida eterna. Essa sim é a maior riqueza. Essa riqueza é eterna. Ela dura para sempre. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que esteve oculto, proclamar que essas águas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedida aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o bem prático da vontade divina que articulou o plano, a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Então, irmãos, por isso que eu falo, não adianta o homem falar que é e que faz. Se não for Deus, o homem não faz nada. Se não for Deus, o homem não é nada. O homem é pó. Então Deus pegou nós do pó e fez algo. E se Ele fez nós, é para nós servirmos a Ele. Se nós tivermos que servir alguém, a gente tem que servir a Deus. A gente tem que servir somente a Deus. Aí se ele me fala assim, então a gente não precisa servir aos nossos líderes, aos pastores. Sim, se eles são homens de Deus, a gente tem que estar servindo a eles, porque estão servindo a Deus, estão fazendo a vontade de Deus. Então eu não quero que os irmãos entendam quando eu falo fazer a vontade de Deus. Somente a vontade de Deus não é fazer a vontade. Muitas vezes o pastor pede alguma coisa e a gente fala, não é a vontade de Deus, não foi Deus que falou, mas Deus usa a vida dos líderes, a vida dos pastores. Então, sendo homem de Deus, a gente vai saber que veio de Deus. Mas por isso que a gente tem que estar ligado com Deus, ter comunhão com o Espírito Santo, porque Ele é verdade, Ele vai nos revelar. Porque muitas das vezes o homem pode falar para você assim, vai por esse caminho. Mas ele pode ser um líder, ele pode ser um pastor. Aí você vai pensar assim, mas é ele que está falando, então eu vou. Mas e se não for a vontade de Deus? E se for a vontade do homem querendo desviar você do caminho? Então, irmãos, ou quando fala, você fica aqui, você vai para lá, é por isso que você tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Por isso que Paulo aqui, quando ele fala, ele
não era direcionado pelos homens, mas sim pelo Espírito Santo. E hoje nas nossas vidas a gente tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. A gente tem dúvida muitas das vezes, aí a gente fala assim, então vai orar para o Espírito Santo que ele vai tirar suas dúvidas. Ele tira, mas muitas das vezes a gente também pode pedir orientação, conselhos para a liderança, para o pastor. Por quê? Porque eles são direcionados através do Espírito Santo. Eles estão aqui à frente para tomar conta do rebanho. Amém, irmãos? Então não vão entender errado o que eu quero falar. 2. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério destes séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Ele indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestado segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Então, quem fez tudo? Foi Deus. Então, se Ele fez tudo, Ele tem um controle nas suas mãos, Ele sabe tudo. Então, Ele sabe a hora certa de revelar, de fazer algo em nossas vidas. E a gente, muitas das vezes, queremos pressas. A gente tem hora que passa por uma luta. Eu, no começo, quando eu vinha para a igreja, eu pensava assim, eu vou para a igreja, então meus problemas vai zerar, vai acabar. Então, eu sabia que a gente tinha que orar para Deus. Então, eu vinha, tinha algum problema, eu vinha. Aí eu ficava mais firme na igreja, no começo. Quando eu vinha, porque tinha uns problemas, eu chegava em casa, então eu orava, falava, eu vou orar. Que assim que eu acabar de orar, já acabou o meu problema, eu vou ter a solução, né? Mas não é assim, né? Muitas das vezes a gente passa tempo e tempo orando para um único propósito. E Deus, na sua eternidade, Ele sabe o momento certo. Porque eu acredito, se os problemas que eu passei no comecinho, quando eu vim no mundo lá fora, eu chegava em casa, eu orava, se Deus me deixava 1000 maravilhas, eu acredito que hoje eu não estaria aqui mais. Mas quando a gente passa por problema, é pra gente, Deus Ele quer nos mudar, Ele quer nos transformar em algo diferente. Então é por isso que hoje eu estou aqui ainda, porque Deus tem um plano na minha vida, na sua vida. Então que nós ficamos firmes, que o propósito de Deus, Ele vai ser cumprido. Então, não importa o tempo, também não adianta a gente querer apressar, é o tempo dele, Ele é o dono do tempo, Ele é o dono das estações. Então Ele faz a hora que Ele quer. Amém, irmãos? Ele tem o controle de tudo. Muitas das vezes a gente acha assim, Deus perdeu o controle. Nós vimos aí essa pandemia, nós vimos aí alguns tempos atrás, Taifu passando por aqui, a gente vê pessoas morrendo, a gente fala, será que Deus não está vendo tudo isso? Deus está, mas Ele tem um propósito. A gente não sabe. Tem muitas perguntas que a gente, mesmo a gente lendo a Bíblia, a gente não vai saber. Mas sabe onde a gente vai saber as respostas? Quando a gente irmos lá, face a face com Deus. Aí sim Ele vai te responder tudo aquilo que a gente tem dúvida. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja, e a revelação desse mistério sempre esteve de acordo com o desígnio divino para ser executado por intermédio de Cristo. 3. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, Ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente
determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Uma coisa também que eu aprendo, que a gente temos que andar, não pelas nossas vistas, a gente tem que andar pela fé. Abraão, ele andava pela fé. Hoje em dia, se nós formos andar pelas nossas vistas, a gente vai tropeçar. E vai tropeçar. Mas quando a gente anda pela fé, pode ter algum obstáculo na nossa frente. A gente sabe que Deus ele vai à nossa frente, vai derrubando todos esses obstáculos. A gente pode ver um gigante na nossa frente. Se nós formos ver pelas nossas vistas, a gente sabe que a gente não vai conseguir derrubar. Mas Deus, se nós andamos pela fé, Deus vai nos dar a arma certa. E a vitória vai ser nossa. Porque o plano que Ele tem em nossas vidas é a nossa salvação. A gente temos que parar de andar olhando para esse mundo. A gente tem que parar de olhar as coisas nesse mundo. Esse mundo é atraente. A gente tem que andar olhando para o alto, que é de lá que vem nosso socorro. Há 1 mês atrás, 2 meses atrás, uma tia minha ligou brava para mim, por áudio. Ela falou tanta bobeirinha para mim. Aí eu mandei um áudio para ela, falei: tia, você pode descarregar toda a sua raiva agora, não tem problema. Eu estou aqui para te ouvir, mas eu não vou poder fazer muita coisa. Mas olhe para o céu, é de lá que vem seu socorro. Daí eu falei 2 meses atrás para ela, quando meu avô faleceu, o pai dela. E esses dias eu falei para ela, nós conversando, eu estou resolvendo uns probleminhas com ela lá. Eu falei: tia, deixa essa semana ficar tranquila. Semana que passou, umas 2 semanas atrás, eu estou com uns probleminhas aqui. Aí ela mandou um áudio para mim e falou: lembra, há 2 meses atrás, o que você falou para mim? Então olha para o alto, que é de lá que ela vem seu socorro. Esquece seus problemas. Aí eu pensei bem e falei: por algum pouco tempo esqueci. E comecei a olhar para as coisas aqui, para os problemas aqui. Eu sabia que os problemas aqui eu não ia conseguir resolver, mas quando eu olhei para o alto, que é de lá que veio meu socorro, os problemas parece que foi resolvendo. E resolveu. Mas só que apareceu outros. Então eu não posso parar de olhar para o céu. Então quando vem problema na sua vida, louve a Deus. Porque a hora que parar, você vai perder o foco. E a hora que você perde o foco, você tropeça. Então nós estamos na última hora da igreja. Vamos ficar firmes. Vamos falar mais do amor de Jesus Cristo. Vamos falar desse mistério que hoje foi revelado para nós, que é a vinda de Jesus Cristo. Deus ele não perdeu o controle. Faz mais de 6 anos que eu oro pelo meu irmão, para poder trazer ele para a igreja. Mas eu queria trazer ele para essa igreja. Mas de repente não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que eu tenho que levar ele até Jesus Cristo. Não vai importar se é nessa igreja, ou se é na outra igreja, ou se é lá em Xi, ou se é aqui. O propósito de Deus é eu levar ele a Cristo. É esse que tem que ter o nosso propósito. Então eu venho mudando. Já faz mais ou menos 1 ano e pouco eu mudei minhas orações. Eu não quero trazer ele para essa igreja. Eu quero que ele conheça Jesus Cristo. E nesse 1 ano e pouco que eu mudei a minha oração, ele falou para mim que já foi umas 3 ou 4 vezes na igreja. Eu pensei bem, eu falei: então o propósito, muitas vezes a gente quer a nossa vontade. Por quê? Porque eu queria que ele estivesse do meu lado ali. Eu queria que ele me visse de terno, de gravata. Mas ele não tem que ver eu. Ele tem que ver Jesus Cristo. Então eu percebi que muitas das vezes a nossa vontade não vai nos levar a nada. Mas a vontade de Deus sim. Porque ele já falou, quando eu vou para a igreja lá, vamos dizer, 1 ano e meio, que foi 4 vezes,
Aí os irmãos podem falar assim, mas foi pouquinho, né? Mas muitos crentes, muitos irmãos estão dentro da igreja há 10, 15, 20, 30 anos, não conheceram a Jesus Cristo. Então 4 vezes que ele foi lá, 4 palavras que ele ouviu, alguns louvores que ele ouviu, isso daí ele guardou no coração dele. Então esse tem que ser, a gente tem que estar orando pelas pessoas, mostrando que Deus tem um plano na vida de cada um. Não importa se a gente não sabe louvar, se a gente não sabe pregar, se a gente não sabe dar um ensino, se a gente não sabe fazer, se a gente achar que a gente não é nada, mas Deus tem um plano para cada um de nós aqui. Então Ele vai nos usar da maneira que Ele quer. Amém, irmãos?